Olá pessoal, tudo bom? Estou vindo aqui hoje para dar mais algumas dicas e claro, né? O ano inicia e com ele nasce não só um novo ano, mas também 365 novas oportunidades. Muitas pessoas vão dizer que tiveram um ano sensacional, outras pessoas nem tanto assim. E isso é o que é mais interessante de tudo, né? Porque o dia tem 24 horas para todos nós. O ano tem 365 dias para todos nós, só que as possibilidades são diferentes, né? Nós temos a possibilidade de chegar nessa época no próximo ano, ou seja, no finalzinho do ano, e avaliar o nosso ano como um ano incrível ou simplesmente um ano não muito bom. De que depende isso, né? É claro que tem vários fatores, como por exemplo fatores externos, como o próprio governo, o nosso trabalho, as possibilidades, né? Mas basicamente nós temos a responsabilidade sobre as nossas próprias vidas. Alguém aqui já ouviu falar em autorresponsabilidade? É muito importante que a gente tenha autorresponsabilidade, autoconsciência e que de fato nós possamos assumir as rédeas do nosso destino. Eu sei que não é muito fácil, né? Eu sei que para uns tem mais dificuldade em ser auto. Quando eu falo auto, auto com U, né? Autossuficiente para policiar a própria vida, para policiar a própria carreira. Eu sei que isso não é fácil, mas eu estou aqui justamente para trazer para você 5 sacadas muito legais que podem ajudar você a fazer com que 2020 seja um ano incrível. Primeira grande sacada: foque no que é bom e foque no que é importante. O que seria isso? Será que muitas vezes chegar em casa e ligar a televisão pode ser bom, mas eu vou te garantir que na maioria das vezes não traz resultado nenhum. Então, a sacada para você aqui nesse caso é o seguinte: foque naquilo que realmente vai trazer um legado importante para você. Como, por exemplo, chegar em casa, colocar o tênis e dar uma caminhadinha. Começar aquele treino que você fica muitas vezes postergando, né? Ou começar aquela dieta que a gente sempre joga para segunda-feira, né? A grande sacada, pessoal, é que a gente tem que começar aquilo que nós queremos no momento que nós estamos. Existe o que eu chamo de hack mental. É quando, ao invés de você ser enganado pela sua mente, você passa a enganar a sua mente. Vou te dar um exemplo. Imagina só que você está no buffet, né? E você já está alguns quilinhos acima do que você acha ideal. E nesse momento que você está nesse buffet, a sua mente fala para você assim: ah, come à vontade, é só nesse momento, depois nós vamos começar a dieta. Sabe o que acontece? Muitas vezes você começa a comer demais e a dieta que você mentiu para você mesmo, dizendo que começaria depois, o depois nunca chega. O melhor momento para começar alguma coisa é no momento atual e as grandes coisas são feitas de pequenos momentos, de pequenos passos. Por isso que, ao invés de você começar uma dieta na segunda, por que não começar agora? Por que não, ao invés de colocar 200 gramas de doce, por que não colocar só 50 ou 100? Cada colher poupada já significa grande coisa. É claro que a gente está brincando aqui falando de dieta, mas isso pode ser uma série de outras coisas. Por exemplo, estudar para aquele concurso que você gostaria de estudar. Talvez ler uma página por dia de um livro que seja interessante para você já seja muito bom para ser um bom começo. Lembra que eu falei ainda há pouquinho sobre hacker mental? Pois é. Vou te dar uma sacada agora muito interessante, né? O nosso cérebro, a nossa mente, ela tenta a todo momento nos boicotar. Foi assim como eu falei na questão da dieta. Só que quando você tem consciência desse hacker mental, você passa a enganar sua mente positivamente. Vou te dar um exemplo. Se você tem preguiça de ler e você acha que nunca consegue ler porque você dorme, faz o seguinte: combina com você que você vai escolher um livro do seu interesse e você todo dia vai ler meia página. Sabe o que acontece? Se você determinar que você vai, chova ou que faça sol, de qualquer maneira, ler meia página, que você vai levar em média uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, quando você começa a ler aquele livro que antes você tinha preguiça de ler, e você dedica aqueles minutinhos para fazer aquela leitura, logo aquela meia página se transforma em uma página. E aqueles 3, 4 minutinhos se transformam em 10, 15 minutos. E se você mantém a força, a energia, você consegue hackear positivamente a sua mente. Isso pode ser para leitura, isso pode ser para dieta, isso pode ser para exercício. Eu encontro muitas pessoas que muitas vezes falam: poxa, Hugo, mas eu tenho muita preguiça de treinar, eu trabalho pra caramba. Eu falo: faz o seguinte, se você tem cansaço, se você acha que não tem energia o suficiente para ir treinar, faz o que eu chamo de hack mental, que é justamente isso que eu acabei de ensinar para você. Você determina que pelo menos 3 vezes na semana você vai caminhar 20 minutinhos. Aí nesse momento vem aquela vozinha que tenta nos boicotar a todo momento e pergunta assim: mas Hugo, 3 vezes na semana, 20 minutos,
Dá para emagrecer qualquer coisa? A grande verdade é que não dá. Mas aí que está a grande sacada do hacking mental. Esses 20 minutos, 3 vezes na semana, logo passa a ser 30, 40, 50, 1 hora ou até mais que isso. Porque você enganou sua mente dizendo que iria treinar só 3 vezes na semana, 20 minutos. Logo, o tempo ele é ampliado muito rapidamente. E aqueles 3 dias que você iniciou o seu treinamento, logo passa a ser 4, 5, 6 dias. E aí o que acontece depois disso? Acontece uma coisa muito legal. Você começa a criar um hábito. Já ouviu falar? Por sinal, tem um livro chamado O Poder do Hábito, que eu sugiro que você leia. Super recomendo, super vale a pena você ler. É claro que essas sacadas vale a pena quando você tem um planejamento. Ter um planejamento profissional é fundamental para que você chegue a algum lugar. E a gente está num momento, pessoal, incrivelmente brilhante para esse quesito do planejamento. Por quê? Nós acabamos de finalizar o ano e é justamente nesses dias que nós temos que separar algumas horas para fazer a nossa retrospectiva. O que nós conseguimos esse ano? O que nós planejamos esse ano que nós de fato conseguimos? Se você fala para mim que você não planejou esse ano e conseguiu alguma coisa, sinta-se privilegiado, porque é muito difícil, né? A gente conseguir algum patamar privilegiado, realizar algum sonho quando não temos esse sonho. Como é que você vai, por exemplo, conquistar alguma coisa que seja importante para você e você não planejou, você não identificou? Então, se você não costuma fazer o mínimo de planejamento do que você quer, né? Eu sugiro que você pare um minutinho para que você possa começar 2020 com clareza aonde você quer chegar, quais as conquistas que você quer obter na sua vida profissional, quanto você quer ganhar a mais do que você ganha hoje e, para isso, quais as habilidades que você vai ter que desenvolver para chegar nesse patamar. Outra sacada importantíssima, pessoal, foque no que realmente importa e elimine o peso extra, ou seja, complemento dessa sacada que eu acabei de dar para você. Aí você me pergunta assim, mas Hugo, o que seria de fato eliminar o peso extra? Pois é uma boa pergunta. Tudo aquilo que não faz parte do seu quebra-cabeça, tudo aquilo que não faz parte daquilo que você quer para a sua vida pessoal e profissional, é um peso extra. Vou te dar um exemplo. Às vezes você frequenta algum grupo de amigos que você sente no fundo do coração que aquele grupo ou aquele tema, aquele assunto não faz parte do seu quebra-cabeça. Não faz parte do seu planejamento, daquilo que você quer para você. Muitas vezes seria bom até você delegar algumas coisas. Vou te dar um exemplo. Imagina só que você trabalha muito, né? E você produz muito. E aí você chega em casa e você acaba querendo organizar suas próprias coisas, preparar sua própria comida ou limpar sua própria casa. É claro que isso é maravilhoso para quem gosta, liga uma música, toma uma bebida e acaba fazendo com aquele trabalho um momento de lazer. Até aí tudo bem. Mas a pergunta é, será que ao invés de ser lazer, não é mais um peso extra? Será que a sua hora de trabalho não é muito mais produtiva, sobretudo financeiramente, do que você contratar uma pessoa para fazer aquele trabalho para você? Ou muitas vezes você delegar uma pessoa que possa te ajudar? É claro que eu estou analisando uma questão de casa, uma coisa, enfim, tarefa doméstica, mas isso pode ser de várias maneiras. Se você trabalha, por exemplo, numa empresa, né? E você pode delegar algumas coisas mais operacionais e voltar para a parte mais estratégica, é fundamental. Eu costumo dizer, pessoal, que tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, nós temos que trocar a dois polos ao mesmo tempo. E esses dois polos são incrivelmente importantes. Nós não podemos ficar o tempo todo no operacional e esquecer o estratégico, nem o contrário. Portanto, é muito importante, principalmente você que tem dificuldade de delegar tarefas. Pare um pouco. Pense o que você pode fazer para que você possa delegar algumas tarefas operacionais e você ficar mais um pouco na parte estratégica, tanto da sua carreira, quanto da sua vida pessoal ou da sua empresa. Eliminar o peso extra para que você consiga oxigenar o seu dia para que possa tomar melhores decisões, trabalhando menos e produzindo mais, é fundamental. Outra sacada interessante é começar devagar. Por que isso? Nós começamos o ano com um brilho no olho, com faca no dente, partimos numa velocidade incrível rumo àquilo que nós queremos. Nós começamos num ritmo muito acelerado e aí depois nós vamos desacelerando. Muitos de nós vamos cansando. A dica nesse momento é o seguinte: mantenha o teu foco, faça o seu planejamento, coloque no papel os seus objetivos, as suas metas, com prazo, isso é muito importante. Por exemplo, se possível, até dividir o ano em 2 ou 4 etapas, ou seja, a cada 3 meses.
E aí eu coloco no papel tudo que eu quero desenvolver. Outra coisa importante é você se perguntar quais são as habilidades que você tem que desenvolver para que você possa atingir esses resultados. Imagina só que você trabalha numa empresa e você quer ocupar um cargo X, ou seja, 1 ou 2 níveis acima do que você está ocupando hoje em dia. Basicamente, você tem que fazer algumas perguntas. É como se você estivesse fazendo uma viagem. Se você fizer uma viagem, por exemplo, para um lugar de calor, você tem que levar roupa leve. Se você fizer lugares de frio, você vai levar roupas pesadas, né? Se você quer subir de cargo, você tem que saber o que você precisa para chegar lá. Se você precisa desenvolver algum tipo de conhecimento estratégico, ou algumas novas ciências, ou algum idioma, por exemplo, ou algum tipo de curso como atendimento, como liderança, enfim. Isso serve também não só para as empresas, mas também para a sua vida pessoal, né? No caso pessoal, quando eu falo profissional, quando você está ligado, né, à sua própria carreira e está gerindo a sua própria carreira. Isso é uma métrica, pessoal, que é muito simples, desde que você tenha conhecimento dessa questão e você possa, de fato, aplicar na sua vida. Outra sacada muito interessante é você focar no presente e no futuro. Eu batendo muita gente que saíram das suas empresas, foram demitidos e com isso às vezes guarda mágoa dos seus funcionários porque não colaboraram para que a empresa prosperasse, ou simplesmente foi demitido da empresa que trabalhava, aonde tinha uma perspectiva de construir uma carreira e por algum motivo essa pessoa foi demitida ou teve que fechar a empresa ou qualquer coisa parecida. Libertar-se do passado e focar sua energia no presente e no futuro é fundamental para que você possa alcançar um patamar privilegiado na sua vida profissional. Libertar-se do passado não só é importante para a vida profissional, mas também na vida pessoal. Mas como o nosso bate-papo aqui é focando na nossa vida profissional, nós não vamos entrar, pelo menos nesse momento, nessa questão da nossa vida pessoal. Então, de novo, liberte-se do passado. Aceite o seu passado. Honre tudo que você viveu. Se você foi demitido porque não gostaria, se você acha que foi injustiçado, se você teve que fechar sua empresa ou qualquer coisa que seja, seja como o Gandhi. Ele dizia, eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Olha que fantástico. Então, a partir do momento que você começa a pensar assim e foca sua energia no presente e no futuro, a probabilidade de você ter um sucesso, ter uma história bacana é muito maior. Então, para fechar esse tema, eu digo para você, foco no presente, foco no futuro. Liberte-se do passado, perdoe tudo o que aconteceu e pegue tudo o que você viveu e use como conhecimento para você. E agora, pessoal, a próxima e última sacada dessa noite, policie seus pensamentos e policie seus sentimentos. Aí você me fala assim, Hugo, o que isso pode me ajudar na minha vida profissional? Tudo. Eu sempre cito a Bíblia, né? Porque eu vejo na Bíblia um manancial, um oceano de sabedoria. E Jesus falava sempre brilhantemente, né? Orai e vigiai. E a partir do momento que você começa a perceber que é importante você policiar os seus pensamentos e policiar os seus sentimentos, você consegue se harmonizar muito mais. Não só na vida profissional, mas também na vida pessoal. Você consegue tolerar mais as adversidades ou desafios do dia a dia. Você consegue ser mais concentrado, você consegue ser mais produtivo. Às vezes chega um cliente que veio até você e te falou alguma coisa que não te deixou muito feliz ou às vezes até te magoou. E você tem uma inteligência emocional para que você possa transpassar aquilo ali, sem deixar com que você simplesmente receba essa carga de energia densa ou, digamos assim, ácida e comece a multiplicar isso. É como se batesse em você e escorresse, como se você estivesse impermeável. Isso é um dos milhares de pontos que são interessantes e que vale a pena você policiar os seus pensamentos. Quando você começa a policiar os seus pensamentos, começa a policiar os seus sentimentos, até aquela voz interna que muitas vezes vem nos boicotar, você consegue eliminar ela. E você consegue muitas vezes transformar uma experiência negativa como uma coisa positiva. Agradecendo toda manhã pelo fato de estar vivo, pelo fato de poder falar, poder andar, poder ouvir, pelo fato de poder correr, poder ter a liberdade, né, de ir a qualquer lugar, pelo fato, mesmo que você esteja passando pelo momento de desafios financeiros que seja, né, você tem ainda a força, a sabedoria para correr atrás daquilo que te faz feliz. Eu faço esse voto aqui para que você pegue essa sacada e leve para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional. Policie seus pensamentos, policie seus sentimentos, orando e vigiando, policiando todos aqueles pensamentos que você recebe e que muitas vezes começa a desencadear uma série de pensamentos negativos. Se você estiver alerta
para a importância de policiar os pensamentos. Quando você ouve uma notícia desagradável, ao invés de desencadear uma série de pensamentos destrutivos, negativos, ácidos, que muitas vezes culminam justamente numa briga, mas eu reforço que essa é uma das sacadas mais importantes que alguém pode te dar para a vida. Policie seus pensamentos, policie seus sentimentos. Com isso, você tem a possibilidade, aumenta a probabilidade de ter uma vida muito melhor, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Tá bom?